Hoje a gente vai mergulhar numa das questões assim mais fundamentais e intrigantes sobre a natureza da matemática. É uma discussão que ganha contornos fascinantes quando a gente olha para as fontes, para os materiais, sobre os desenvolvimentos da lógica e da matemática ali no século XX. Especificamente, vamos analisar como os teoremas da incompletude de Kurt Gödel e também a existência de sistemas lógicos diferentes, né? Como o clássico e o paraconsistente, como eles ressoam nesse debate que já é bem antigo. Exatamente. E a questão central, acho que o que vai guiar nossa conversa aqui é basicamente esta. A matemática, sabe? Com suas estruturas tão complexas, suas verdades que parecem eternas. Ela é algo que nós, seres humanos, descobrimos como se a gente estivesse, sei lá, mapeando uma paisagem que já existe, ou será que ela é algo que nós inventamos? Uma ferramenta, claro, super poderosa, sem dúvida nenhuma, mas, no fim das contas, uma construção da nossa própria mente, e que por isso mesmo tem limites inerentes. Então, eu vou defender a perspectiva de que, talvez até de forma meio paradoxal, os limites que o Gödel demonstrou, sabe, que os nossos sistemas formais têm, eles acabam, na verdade, reforçando a ideia da matemática como uma descoberta. Eu sugiro que esses limites, eles apontam para uma realidade matemática que transcende a nossa capacidade de formalizar tudo, de colocar tudo no papel, digamos assim. E eu vou seguir o caminho oposto, né? Argumentando que esses mesmos limites, especialmente quando a gente olha para eles pensando na flexibilidade que lógicas alternativas, como a paraconsistente, nos oferecem, eles indicam, na verdade, que a matemática é, em grande parte, uma invenção humana. Uma invenção sofisticada, claro, mas que reflete tanto as nossas capacidades cognitivas quanto as nossas limitações. Limitações que a gente não tem como escapar. Pois bem, começando então pela minha visão. Os teoremas de Gödel são, sem dúvida, um ponto de partida essencial. O primeiro teorema, principalmente, ele é revolucionário. Ele diz pra gente que qualquer sistema formal que seja consistente e complexo o suficiente para incluir aritmética básica, ele vai ter, inevitavelmente, proposições que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas dentro das regras daquele sistema. Para mim, isso é um sinal muito forte de que a verdade matemática é algo maior, sabe? Algo que existe independentemente da nossa habilidade de demonstrar formalmente. Se existem verdades fora do alcance dos nossos sistemas, mesmo os mais poderosos, onde é que elas estão? Me parece que elas devem pertencer a uma realidade matemática objetiva, um território que a gente está só começando a explorar, talvez, tateando no escuro, né? Os materiais que a gente analisou, inclusive, eles mencionam que o próprio Gödel tinha umas inclinações platônicas. Ele via os resultados dele não como um fim, mas como uma indicação da riqueza dessa realidade matemática externa. Essa interpretação, segundo os textos, ela vê a incompletude não como uma falha, mas como uma característica de um universo real infinito da matemática, onde a verdade independe dos sistemas que a gente cria para tentar capturar ela. A lógica clássica também com aquela exigência férrea por consistência onde uma simples contradição invalida o sistema todo, né? Aquele fenômeno da explosão lógica, o ex contradictione quod libit, também parece refletir essa busca por uma única e coerente verdade matemática a ser descoberta. O programa de Hilbert, que sonhava em formalizar toda a matemática, provar sua consistência, embora tenha sido frustrado por Gödel, ele nasceu dessa mesma crença profunda, né? Numa estrutura matemática unificada, objetiva, só esperando para ser mapeada. Mas, veja bem, eu leio os resultados de Gödel de uma forma fundamentalmente diferente. Eu não vejo ali uma janela para o mundo platônico, sabe? Eu vejo mais como um espelho. Um espelho refletindo os limites intrínsecos das ferramentas que nós mesmos construímos. Os sistemas formais axiomáticos. A matemática, nessa minha perspectiva, ela é uma linguagem. Uma linguagem de uma precisão incrível e incomparável, um jogo de símbolos com regras que, se mostraram incrivelmente úteis para descrever o mundo, para resolver problemas, mas ainda assim é um jogo. Um jogo cujas regras e peças fomos nós que definimos.
A incompletude, então, ela não seria sobre uma verdade externa que a gente não alcança, mas sim sobre as limitações humanas, sabe? Limitações inerentes à nossa própria capacidade de construir sistemas lógicos que sejam perfeitos e completos. Os textos que a gente analisou sugerem que, para essa visão, Gödel simplesmente mostrou que nenhum sistema formal será absoluto. Ele expôs que toda invenção lógica humana é limitada. E aí que entra a importância das lógicas alternativas. A existência e, mais importante, a utilidade da lógica paraconsistente, que, como as fontes destacam, teve um desenvolvimento notável aqui no Brasil com Newton da Costa. Reforça essa ideia de invenção. A lógica paraconsistente faz algo que é impensável para a lógica clássica. Ela bloqueia a explosão. Quer dizer, ela permite que existam contradições localizadas dentro de um sistema, sem que isso torne o sistema trivial, sem que tudo se torne derivável a partir dali. Isso tem aplicações práticas enormes, como os materiais indicam, em áreas que lidam com informação imperfeita ou contraditória. Bancos de dados, sistemas de inteligência artificial, análise de teorias científicas que ainda estão em desenvolvimento ou até sistemas legais com normas que entram em conflito. Ora, se a gente pode escolher e construir diferentes ferramentas lógicas, algumas que toleram contradições, outras não, dependendo do problema que a gente quer modelar, isso não sugere fortemente que a própria lógica e, por consequência, a matemática que se baseia nela é mais uma invenção adaptável do que a descoberta de uma estrutura única e imutável. A verdade matemática, nesse quadro, ela deixa de ser absoluta, né? Ela passa a ser, como as fontes colocam, relativa ao sistema de axiomas escolhido e ao tratamento dado às contradições. Essa sua leitura da incompletude como limitação humana é coerente, sim. Mas eu volto ao ponto que eu acho crucial na formulação do Gödel. Ele fala de proposições verdadeiras que são indemonstráveis. Essa palavra, verdadeira, aqui, ela não me parece trivial, sabe? Se Gödel estivesse só mostrando um limite sintático, uma incapacidade de derivação formal, por que usar o termo verdadeira? Isso sugere, para mim, um apelo a uma semântica, a um significado que transcende o próprio sistema formal. A verdade daquela proposição aritmética indecidível, como a própria afirmação de Gödel sobre a consistência do sistema, né, parece residir num nível diferente, talvez no que a gente chama de metamatemática, ou, para um platonista, na própria realidade matemática. As fontes mencionam a visão do Gödel. E, bom, embora a filosofia pessoal de um matemático não determine a interpretação dos resultados dele, é no mínimo sugestivo que ele próprio via seus teoremas como um argumento a favor de uma realidade matemática objetiva, e não contra. A incompletude seria, então, a prova de que essa realidade é mais rica do que qualquer sistema formal finito consegue abarcar. Entendo o peso que você coloca na palavra verdadeira, mas eu discordo um pouco da inferência direta para uma realidade platônica. A verdade da proposição indecidível de Gödel, ela pode ser entendida de uma forma mais modesta, talvez, como uma verdade semântica dentro de um modelo específico que a gente tem em mente, como os números naturais, por exemplo, mas que o sistema formal específico é sintaticamente incapaz de capturar através de uma prova formal. Isso ainda aponta para uma lacuna, sim, concordo, mas uma lacuna entre a nossa construção formal, o sistema axiomático, e o domínio que a gente está tentando descrever, a aritmética, por exemplo. O foco, para mim, continua sendo a limitação do sistema formal. Gödel demonstrou, com rigor matemático, o que as nossas invenções lógicas não conseguem fazer. Elas não conseguem ser, ao mesmo tempo, consistentes, completas, pelo menos para a aritmética, e capazes de provar a própria consistência. Os materiais resumem bem isso. Nenhum sistema formal será absoluto. Isso, para mim, é um resultado profundo sobre os limites da nossa capacidade de construir sistemas lógicos perfeitos. Não necessariamente uma prova da existência de um reino de verdades matemáticas flutuando por aí, independente de nós. É uma afirmação sobre os limites da invenção e não sobre a natureza da descoberta. Certo, mas essa limitação, ela não impede a gente de valorizar e buscar a consistência, né?
que é assim a espinha dorsal da matemática tradicional, toda fundamentada na lógica clássica. O princípio da não contradição é quase um dogma. E a consequência da explosão lógica na lógica clássica, aquele fato de que se você admitir P e não P como verdadeiro, então você pode provar qualquer coisa, isso reflete uma intuição muito profunda de que a realidade, ou pelo menos a realidade matemática que a gente busca descrever, deve ser consistente. Os textos sugerem que a lógica clássica opera sobre essa premissa, de que o mundo não pode conter contradições reais. Nesse contexto, a lógica paraconsistente, embora, claro, a gente reconhece a utilidade prática dela, que é inegável, ela poderia ser vista como uma ferramenta engenhosa para lidar com as imperfeições do nosso conhecimento, com as inconsistências que estão presentes nas nossas bases de dados ou nas nossas teorias parciais, mas não necessariamente como algo que abala a natureza fundamental da matemática pura, que ainda aspiraria a essa consistência ideal, como um reflexo de uma verdade única e coerente. Seria uma lógica para o mundo dos fenômenos, talvez, não para o mundo numênico da matemática platônica. Essa sua distinção entre matemática pura e aplicada, ou entre lógica para o ideal e lógica para o real, ela é interessante. Mas eu acho que a paraconsistência tem implicações mais profundas do que isso. A capacidade de você construir uma lógica formalmente rigorosa que não trivializa na presença de contradições e que se mostra útil para modelar aspectos do mundo real e de sistemas complexos como aqueles exemplos que as fontes citam, bancos de dados com informações conflitantes que são quase inevitáveis, sistemas jurídicos onde leis podem se contradizer, ou até modelos em física quântica que lidam com conceitos que parecem paradoxais, tipo superposição, dualidade onda-partícula. Isso demonstra para mim que a própria noção de regra lógica não é fixa, não é descoberta. É algo que a gente pode projetar e adaptar. Como os materiais indicam, a lógica paraconsistente meio que reformula as regras do jogo lógico. Se a gente pode fazer isso, se a gente pode ter diferentes conjuntos de regras lógicas que são válidas e úteis, isso enfraquece a ideia de que a matemática é a descoberta das consequências de um único conjunto verdadeiro de regras lógicas, sabe? Sugere que a matemática é mais parecida com uma engenharia de sistemas simbólicos. A gente constrói as ferramentas lógicas e matemáticas que melhor se adequam aos nossos propósitos, seja para buscar consistência absoluta ou para gerenciar inconsistências de forma controlada. A lógica paraconsistente, ela não afirma que o mundo é contraditório, mas sim que os nossos modelos, as nossas teorias, as nossas bases de conhecimento frequentemente são, e que a gente pode raciocinar sobre elas de forma não trivial mesmo assim. Isso desloca o foco daquela verdade única lá fora para a utilidade e coerência da ferramenta que a gente construiu aqui. Isso me faz pensar em outro ponto importante que emerge das fontes, o programa de Hilbert. Ele representa talvez o ápice da crença na matemática como uma estrutura que pode ser totalmente formalizada, provada, consistente e completa. Era um projeto de descoberta e mapeamento definitivos, o famoso lema do Hilbert, Wir müssen wissen, wir werden wissen. Não era só otimismo, era quase uma declaração de fé na capacidade humana de desvendar completamente essa estrutura matemática que se acreditava existir, objetivamente. Quando Gödel publicou os teoremas dele, foi um choque. As fontes falam em derrota do programa. Exato. No entanto, eu interpreto essa derrota como sendo do método formalista que o Hilbert propôs, da abordagem específica dele para alcançar a certeza matemática. Eu não vejo isso necessariamente como uma refutação da crença que estava por baixo, sabe? Numa realidade matemática objetiva. Para muitos matemáticos, a intuição e a sensação de descoberto ao trabalhar com conceitos matemáticos, elas continuam fortes mesmo depois do Gödel ter mostrado os limites da prova formal. Eu entendo a tentativa de salvar a crença platônica reinterpretando o impacto de Gödel, mas para mim, o fracasso do programa de Hilbert é muito mais do que a falha de um método específico. É uma demonstração cabal dos limites da própria ideia de matemática como uma invenção humana que poderia ser autocontida e perfeita. As fontes são bem claras ao dizer que Gödel mostrou que o sonho de Hilbert era impossível.
Ele não só encontrou uma dificuldade técnica ali no meio do caminho, ele provou matematicamente que o objetivo central do programa, que era ter um sistema formal que fosse, ao mesmo tempo, completo para a aritmética, comprovadamente consistente por meios finitários internos ao próprio sistema, era inatingível. Isso reforça, e muito, a visão da matemática como uma construção nossa. Uma ferramenta de poder imenso, capaz de feitos incríveis, mas que carrega em si, pela sua própria natureza de sistema formal construído, as sementes da sua incompletude e da impossibilidade de autoverificação total de consistência. É um atestado das limitações inerentes à nossa própria criação. Um reconhecimento de que a gente não pode construir uma torre lógica que alcance os céus e se sustente sozinha, por assim dizer. O que nos leva direto para a questão final, né? A natureza da própria verdade matemática. Se a gente adota a perspectiva platônica, que está mais alinhada com a lógica clássica, a verdade matemática tende a ser vista como algo absoluto. Como os materiais que a gente analisou descrevem, seriam uma verdade absoluta dentro de axiomas consistentes. Uma vez que a gente aceita um conjunto de axiomas que são considerados autoevidentes ou fundamentais, tipo os da teoria dos conjuntos, por exemplo, as verdades matemáticas seriam as consequências lógicas necessárias e eternas desses axiomas. A consistência do sistema axiomático é crucial, claro, porque garante que a gente não está derivando o falso e permitir revelar essa estrutura única e pré-existente. A matemática seria, então, a ciência da descoberta dessas verdades necessárias. Por outro lado, se a gente segue a linha construtivista ou formalista, especialmente pensando na existência de lógicas como a paraconsistente, a noção de verdade matemática se torna mais relativa. Dependente do contexto, os textos apontam para uma visão da verdade matemática como relativa ao sistema, tolera inconsistências locais. A verdade de um teorema não seria uma propriedade flutuando no éter platônico, mas sim uma afirmação sobre a sua derivabilidade dentro de um sistema formal específico com um conjunto particular de axiomas e regras de inferência. E como a gente viu, podemos ter sistemas diferentes, com regras diferentes, como a lógica clássica e a paraconsistente. A verdade de P, num sistema paraconsistente que contenha tanto P quanto não P, é tratada de forma diferente da verdade de P num sistema clássico que, explodiria com essa contradição. Como as fontes resumem, a verdade passa a ser relativa ao sistema de axiomas escolhido e ao tratamento dado às contradições. A existência de múltiplas lógicas viáveis, cada uma com seu próprio critério de verdade ou consequência lógica, desafia essa noção de uma única verdade matemática absoluta e descoberta. Resumindo a minha posição, então, os teoremas de Gödel, ao revelarem que existem verdades matemáticas que escapam à prova dentro de qualquer sistema formal consistente e forte o suficiente, podem ser vistos não como uma limitação da matemática em si, mas como uma indicação da sua vastidão. Eles sugerem uma realidade matemática objetiva que é mais rica do que qualquer formalismo que a gente possa criar para descrevê-la. A busca incessante por consistência, tão central na matemática tradicional baseada na lógica clássica, ela reflete essa aspiração de descobrir e mapear uma estrutura fundamental única e coerente, mesmo que a gente saiba agora que o nosso mapa nunca vai ser completo. E sintetizando o meu argumento, a demonstração de Gödel sobre os limites inescapáveis dos sistemas formais, quando a gente combina isso com a flexibilidade que a criação e aplicação bem-sucedida de lógicas alternativas como a paraconsistente nos mostra, lógicas que nos permitem raciocinar de forma útil mesmo diante de inconsistências nos nossos modelos, isso aponta fortemente para a matemática como uma invenção humana, uma ferramenta extraordinária, talvez a mais poderosa que a gente desenvolveu, mas ainda assim uma construção sujeita às limitações da nossa própria cognição, da nossa linguagem. Suas verdades seriam, nesse sentido, relativas aos sistemas que a gente estabelece, e seus limites. Um lembrete constante da natureza dessa construção. Fica claro, a partir da análise dos materiais,
que o trabalho do Gödel, embora tenha revolucionado os fundamentos da matemática, ele não colocou um ponto final nesse debate filosófico, longe disso, na verdade. Ele aprofundou e tornou tudo ainda mais complexo. As duas perspectivas, matemática como descoberta de uma realidade objetiva ou como invenção de sistemas formais, elas continuam a oferecer quadros interpretativos que são valiosos e intelectualmente férteis. Sem dúvida nenhuma, e reconhecer a força dos argumentos dos dois lados, assim como entender essa tensão produtiva entre os limites formais que Gödel expôs e a flexibilidade que diferentes sistemas lógicos nos oferecem, só enriquece a nossa apreciação da profundidade e da beleza dessas questões que moram nos próprios alicerces da matemática. Os textos que a gente analisou abrem muitas portas, e certamente há muito mais a explorar sobre essas questões fundacionais que são fascinantes.